Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus, eternamente. Meus irmãos e irmãs, gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre a reflexão do Evangelho desse domingo. E ele, no todo, nos convida a refletir sobre a humildade. Bem, o que é humildade? Humildade vem da palavra humus, que quer dizer esterco, adubo. Quando nós olhamos, por exemplo, para a narrativa em que diz que viemos do pó e ao pó voltaremos, é mais ou menos nessa ideia. Na ideia de voltarmos à nossa essência, à nossa capacidade de ser adubo, de ser esterco. E interessante que pensar assim, eu sou esterco, humildade, mas é exatamente isso. Porque uma das características do humus, da humildade, do esterco, é a sua capacidade de produzir. Porque ele é fértil. Tanto, por exemplo, se você tem um terreno que ele não produz, terreno seco, pedregoso, etc., que não tem características que podem fazer produzir um alimento, e você faz o quê? Coloca adubo, coloca esterco. E aí é possível produzir, é possível colher, plantar, cultivar aquele solo. E quando nós olhamos para nós devemos fazer a mesma perspectiva. De quando nós somos humildes, lembrando do sentido do humus, quando nós somos humildes, é aí que nós temos capacidade de produzir bons frutos. É a partir desse momento, quando nós nos colocamos no nosso lugar, de perceber aquilo que somos, aquilo que temos, é aí sim que nós conseguimos vivenciar a nossa essência. Eu gostaria de contar uma história muito interessante que nos faz refletir um pouco sobre essa questão da humildade. Bem, tinha uma família que todo dia, quando eles acordavam, eles iam tomar café da manhã. Era uma casa de 2 andares, a cozinha ficava no 2º andar. E nessa cozinha tinha uma vidraça enorme, que dava para o quintal da vizinha. Então, um dia, a mulher olhou assim, de cima da casa para a casa da vizinha embaixo e falou assim: marido, nossa, olha como essa vizinha deixa o quintal sujo. Olha só quanta sujeira, por que ela não cuida disso, não limpa esse jardim? E aí tá, passou. No outro dia, ela chegou e falou assim: marido, olha só, como é que tá? Olha essa casa, essa pintura toda desbotada, toda amarelada. Será que ela não pensa em cuidar dessa casa, etc? Passou outro dia, ela chegou e falou assim: marido, olha só, ela tá estendendo a roupa no varal, que deveria ser branca, mas tá toda amarelada, tudo sujo. Nossa, como é que pode ser tão porca assim? E aí o marido ficou em silêncio. No outro dia, a mulher chegou e olhou para o caso da vizinha e falou assim: caramba, marido, olha aqui como é que ela limpou tudo, arrumou a casa, parece que tá tudo branquinho, tudo limpinho, tudo brilhante. O que aconteceu? O que será que aconteceu que fez ela mudar? Aí o marido falou assim: olha, eu não sei o que fez ela mudar, mas de uma coisa eu sei. Eu peguei e tive coragem de limpar a nossa vidraça, que estava muito suja. Moral da história: às vezes, quando nós nos preocupamos demais em olhar para o vizinho, em olhar para os defeitos, para as coisas do outro, nos falta humildade de ser capazes de olhar para nós mesmos. Nos deparar com as nossas próprias fraquezas, nos deparar com as nossas próprias limitações. E a partir daí crescer. É só quando nós olhamos para o humus que nós somos, para esse esterco que nos cabe, é que nós somos capazes de fazê-lo produzir. Somos capazes de lidar bem com ele. É só a partir daí. E aí, quando nós chegamos no Evangelho, nós vemos Jesus comendo com os fariseus. Então, ele começa a notar que o pessoal quer tudo sentar na frente. Assim, vamos chegar para frente, isso aqui. E ele fala e conta uma pequena parábola dizendo que quando fores a um casamento, não senta no primeiro lugar. Porque pode ser que se você sente lá, tem alguém que seja mais importante que você e alguém chegue e peça para você sair de lá. E o mesmo vale, se você senta no último lugar, pode ser que você seja importante e alguém te chame para ir para frente. E aí ele termina dizendo que aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. E ele termina o Evangelho com uma coisa muito interessante. Quando ele diz que quando fores fazer um banquete, quando fores fazer uma festa,
Não chame seus amigos ricos, que podem te retribuir, que podem chamar você para ir na casa deles também. Não. Chame os pobres, chame os coxos, os aleijados, os cegos. Chame aqueles que não podem te retribuir, porque é assim que você será feliz. É quando você está próximo daquele, quando você ajuda quem não tem nada a te oferecer, é que aí sim você encontra recompensa diante de Deus. Porque quando nós recebemos a nossa recompensa aqui na terra, que recompensa Deus teria a nos dar? Se tudo que a gente já faz, a gente já é recompensado, já tem algo em troca. E às vezes nós agimos muito, sempre esperando algo em troca. Às vezes a gente ajuda alguém e fala assim, nossa, fulano me deu nem um obrigado, fulano não deu nem um sorriso. É verdade, às vezes a gente age assim. Porque a gente não consegue ajudar as pessoas de forma 100% gratuita. A gente sempre quer algo em troca. Eu já ouvi muitas vezes pessoas falarem assim, nunca mais ajudo fulano, nem um obrigado me deu. Pois é, gente. Sério que você estava ajudando porque você queria um obrigado? Às vezes nos falta a capacidade de amar como Deus nos ama. Ele ama e ajuda sem esperar nada em troca. Porque se Deus fosse esperar alguma coisa de nós, a gente estava ferrado, porque a gente não tem nada para oferecer a Deus. O que Deus precisa da gente? Eu dou a minha vida. Você acha que Deus precisa da nossa vida? Não é Deus que precisa de nós, é nós que precisamos dele. Meus irmãos, que a nossa humildade perpasse pela capacidade de olhar para o outro, de se compadecer e principalmente de ajudar, sem esperar nada em troca, simplesmente fazer o bem pelo bem. E que nunca nos falte a possibilidade de olhar para o humus que somos, reconhecendo nossas fraquezas e nossas limitações, para a partir daí a gente crescer e fazer o outro crescer e assim construir o reino dos céus no nosso meio. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.